exposição, a linda exposição, um grande trabalho sendo feito para fomentar e fortalecer todo esse registro histórico, essa memória, né, da africanidade no estado do Rio de Janeiro. Agradecer a FUNARJ, né, ao governo do estado do Rio de Janeiro, pela oportunidade de eu estar aqui hoje à frente e estar realizando esse projeto, porque sem o apoio da instituição, uma instituição trabalhando em rede, com funcionário presente, esse festival é um mês de festival, a gente tem inúmeras atividades. Essa que vocês estão aí é só essa programação semanal. Nós estamos fazendo a programação semanal, porque senão a gente ia editar uma revista, e o fato é que as pessoas, a revista ela não é atemporal, ela é temporal. Então, quando as pessoas abrissem as primeiras páginas, eu falei, isso já passou. E aí ia deixar a programação que está por vir para depois. Então, nós resolvemos fazer uma programação semanal. O FUNARJ Artes e Leitura é um festival de artes em torno da leitura. São várias atividades que a gente vai promover. Tem shows, porque na verdade tudo é leitura de mundo, né? Você vai a um show, você lê aquele show. Então a gente vai ter músicos apresentando espetáculos. Nós vamos ter algumas encenações teatrais, como tivemos ontem com Vianinha, que vale muito a pena. Olha, toda a programação do FUNARJ Artes e Leitura, ela é imperdível. Então, só nessa semana a gente tem 3 apresentações de Vianinha. Ontem foi a encenação teatral, aliás, temos 4. Ontem foi a encenação de Vianinha na Casa de Cultura Laura Alvim. Hoje teve na Biblioteca de Manguinhos, mas não a encenação, eles fizeram a leitura dramatizada com a participação da Derbal Freire Filho, que é o diretor. Amanhã eles estão aí, é a apresentação teatral mesmo, estão no Teatro João Caetano. E quinta é a leitura dramatizada no Teatro Dalcio Gil. A gente montou também essa dinâmica. Ótimo, grande compositor, cantor, né? Um cara que tem uma performance de palco na música maravilhosa. Eu acho que quem não conhece o Tony na mesa de debate vai ter a oportunidade de conhecer agora. Eu não vou falar sobre isso, mas vou convidar aqui Tony Garrido para o FUNARJ Artes e Leitura. Bravo! E quero convidar aqui Jane Degoutos, ator, mediador de leitura, vai fazer a mediação, vai fazer esse papo com o Garrido. E agora é com vocês. Tony, é legal, eu acho que é legal você trabalha com ele sem fio, mas quando você for fazer um som... Mediador é aquela pessoa que a gente viu no estúdio, que saiu lá, desde moleque. Exato. Foi quando eu vi pela primeira vez, pensei, esse é o Tony Garrido, do Cidade Negra. Você, Murilo, porque todo mundo fala, é o Carlos Brown. Hein? Todo mundo fala, é o Carlos Brown. Tem uns que falam, é o Luciano Melo. Juro por Deus. É isso aí. E foi assim que eu conheci o Tony Garrido. Depois, vimos o Orfeu, né? Vimos tudo que ele é capaz de realizar, de criar, etc. E eis que, finalmente, eu sou convidado para mediar um papo com o nosso amigo Tony Garrido, o que me deixa muito honrado, na verdade. Muito bem, você vai conversar com a gente. O tema desse nosso encontro é a arte e o pensamento do Tony Garrido, né? Ele já deu uma bala lá numa outra salinha, já falou bastante, já mostrou o quanto ele sabe e, sobretudo, o quanto ele pensa, o quanto ele reflete, o quanto ele se interessa por isso que é o mundo em que a gente vive, a realidade em que a gente vive. E o quanto eu não sei também, né? Principalmente, né? Sim, o quanto eu não sei aparece mais do que a gente imagina que sabe. Ambas as coisas são admiráveis. Né? Então vamos começar. Eu penso que aquilo que eu poderia perguntar ao Tony Garrido
seria simplesmente quem é Tony Garrido. Então, Germão, boa tarde aí para todo mundo, agora já é oficial. Eu vou ser espertinho, vou tentar dar uma de espertinho. Você faz a pergunta mais difícil da minha vida, a pergunta que eu não sei responder. Sim. Porque não deu para responder até agora, ainda não consegui chegar nos elementos para saber quem eu sou. Sim. Mas deixa eu cantar um pouquinho, que aí eu relaxo, e aí talvez eu comece a descobrir mais ou menos. Então vamos lá. Para que eu vim? Então vamos lá. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu cochilei os mais belos montes, escalei Bravo. Então, agora me diga uma coisa. Quanto você caminhou para chegar até aqui? Pois é, quando eu faço um resumo da minha trajetória, minha curta trajetória, né, eu cheguei à conclusão, há muito tempo atrás,
talvez no limite, no auge da minha batalha. Hoje a gente está batalhando, mas eu acho que hoje, com 51 anos, eu arrumo mais recurso para batalhar um do que de outro. Às vezes eu sou pego em umas coisas que eu não estava esperando, como por exemplo, hoje, ao sair daqui, Moreno, que é isso? Isso aqui, ó, Moreno, tá aqui do lado. Isso é um craque histórico do futebol brasileiro, Moreno do América, que a gente tanto viu, meu irmão Ricardo Garrido, a gente curtia você, o pai Garrido lá, que era apaixonado pela América, por você. Então, Moreno, vamos ver o Moreno. Então, aí eu, no auge, como eu estava falando hoje, eu acho que a trajetória está muito mais facilitada. Eu acho que para todo mundo, até para mim como homem, como pessoa, como pai, como cidadão, como homem negro, está tudo muito mais fácil hoje para resolver. E os 51 anos também ajudam também bastante pelo menos a ter calma para tomar as decisões. Hoje eu fui pego. A gente estava vindo para cá, era para eu ter feito o trajeto em 20 minutos. O taxista, sem querer, obviamente, errou o trajeto, a gente levou 1h05, 1h10. E aí eu tinha que montar ainda, conversar com o Nelson aqui sobre o que a gente ia falar. E foi dando aquele desespero, eu fui perdendo a mão, não para quem estava em frente do lado, mas para mim mesmo, né? E eu fui pensando, falei, não, daqui a pouco eu vou estar com a galera, então eu tenho que estar com a cabeça leve, coração leve. Aí vem aquele trabalho de respiração, de meditação, e respiração, porque o negócio ia lotando, aquela sensação ruim ia lotando, aí eu tinha que respirar. Então eu sou pego de vez em quando, mas o que eu quero dizer é que eu cheguei à conclusão que a minha vida é muito fácil, perto das outras vidas, é muito comum, é muito normal. Quando eu achava que eu estava criando o maior dos furacões, na realidade aquilo ali não é nada perto do que as pessoas vivem. Então eu acho que quando você pergunta como é que qual a tua trajetória para chegar até aqui, muito facilitada pelos antepassados, pelos que vieram antes, pelos que ralaram, pelos que não tiveram as condições que eu tive para poder pensar, desenvolver, criar raciocínio. Você fala disso na sua música, de certa maneira, né? Fala do pai. Sim. Tem um caminho natural, lógico, que começa lá dos... Eu sou muito fã de bisavô, de avô, de pai. Quanto antes vier, melhor. Até porque a gente é resultado das últimas 3 transas da nossa vida, da vida da nossa família. A gente é resultado, mistura, as pessoas falam, eu sou negro, eu sou branco, eu sou não sei o quê. Está tudo misturado já há muito tempo, desde que o mundo é mundo, as pessoas se misturaram. Então o que você é uma fotografia das 3 últimas transas, teu avô, tua avó, teu pai e tua mãe, nasceu você. Normalmente, no meu caso, no caso do Moreno, no caso do... Aliás, Moreno, vou falar desse nome, Moreno. Você olha e fala assim, não, está atestado que você é negro, que você é amarelo, que você é japonês, por causa dessa obviedade de genes recessivos que batem lá e ficam mesmo. Mas no final das contas, todo mundo é a mesma coisa. O sangue está misturado geral há muito tempo, desde que o mundo é mundo, que já misturou, desde a Pangeia, né? Desde que o mundo virou uma coisa, era uma coisa só, já estava tudo misturado. É mais fácil de explicar? Uma aguinha, se puder, por favor. É mais fácil de explicar pela trajetória. Então, se você me permitir, eu vou te contar aqui. Meu nome é Antônio Bento da Silva Filho. Desculpe só um instantinho. Daqui a pouco vocês vão ter oportunidade também de fazer perguntas ao Antônio, tá certo? Deixa só eu esgotar as perguntas. E ao Jair também. Meu nome é Antônio Bento da Silva Filho. Como eu falei, eu nasci em 1967. O lugar que eu nasci é muito curioso. Nos anos 60, teve uma coisa louca que aconteceu aqui no Brasil. Aliás, era um momento muito parecido com agora, né? No final dos anos 40, lá, da guerra, aquela Europa toda lotada de generais ou de pseudo-imperadores ou pseudo-reis, assim, dos lugares dos ditadores, não são ditadores, fascistas, né? Então, a Espanha tinha o Franco, a Itália tinha Mussolini, Portugal tinha o Castro, a Alemanha, Salazar, perdão, e a Alemanha tinha Hitler. Tudo ao mesmo tempo. Imagina a Europa, os maiores países da Europa, cada um deles tinha um louco desses comandando um lugar.
Isso teve de um jeito ou de outro reflexo no Brasil. Logo depois dos anos 60, quer dizer, aí já era pós-governo Getúlio, né, essa emancipação, assim, uma parte política muito estranha, ali da direita e da esquerda, ali, na realidade ali onde surgiram, aqui definitivamente, Arena, PMDB, aquela coisa anterior a isso, o UDN e tal. Aliás, só um detalhe, outro dia eu fui descobrir a origem de esquerda e direita. Vem da Revolução Francesa, o iluminismo, né? Na época que teve revolta do povo contra o que estava acontecendo com os políticos locais, e a galera tomou o poder e cortou várias cabeças, tal, uma coisa horrorosa, mas tiveram muita atitude. E nessa época, num racha que teve na realeza, saiu essa história: quem vai ficar à direita do rei, quem vai ficar à esquerda do rei. Aí nasce o conceito de direita e esquerda, que vai muito, apesar de ter os movimentos socialistas, comunistas, a direita e a esquerda não era nem socialista nem comunista. O que fez a esquerda acontecer de verdade foram movimentos partisãs, né? Que na realidade estão falando dos anarquistas. A anarquia da Itália inicia de verdade essa coisa da esquerda. A esquerda virou anárquica, a anarquia virou esquerda de fato, e a situação virou direita. Isso é um detalhe que eu achei muito curioso. Depois, se eu estiver errado, você me corrige. Não, já sei que isso é um livro. E, bom, enfim, essa época aconteceu uma coisa muito estranha no Rio de Janeiro. Veio uma comitiva dos Estados Unidos aqui, e o governo brasileiro, querendo fazer uma limpeza visual, étnica, como o Rio de Janeiro já era lotado de favelas e comunidades que já vêm do início do século, de 1900 ali, logo depois da abolição da escravatura, os negros não tinham, na realidade, eles foram libertos, entre aspas, mas não tinham trabalho. E aí não tinham lugar, não tinham casa. E aí começaram a se aglomerar nos centros urbanos, que na época do Rio de Janeiro era o centro da cidade. E aí começaram a ocupar as encostas do centro da cidade, que era ali onde tinha mercado, onde tinha coisa. Ali começam as favelas. O Rio de Janeiro era cheio de favela, 64, se eu não me engano. Veio essa comitiva americana e eles resolveram fazer do nada o seguinte: Morro do Pasmado, os morros da Zona Sul todos, para não ficar feia a Zona Sul, vamos tirar todo mundo daqui, vamos fazer um plano de retirada de todas as comunidades da Zona Sul e vamos colocá-las em algum outro lugar. Não se tinha uma programação de onde colocar, não se tinha uma preparação para nada, e aí foi onde surgiu a Zona Oeste, Campo Grande, Bangu, Realengo. Surge disso. As favelas do Rio de Janeiro aqui foram deslocadas para essas áreas rurais, na época ainda áreas muito rurais. E a minha família é a primeira a ocupar uma dessas áreas rurais, que é a Vila Kennedy, que hoje em dia está um bicho pegando pesado, é o lugar mais intranquilo do Rio de Janeiro, onde tem todas as facções, estão ali na Vila Kennedy, aquele quadrilátero ali de Lucas, vou lembrar. Então, está tudo ali, está uma guerra danada, a população não consegue se livrar disso. A minha mãe foi para lá, nessa primeira locação, que era uma locação muito louca, que eram casas pequenas, geminadas, e que eram assim, quarto e sala, cozinha e banheiro, mas tudo junto. Não tinha parede separando. Então você estava... Eu lembro que assim, a minha mãe estava cozinhando, estava na cozinha fazendo comida, tinha uma paredinha assim, ó, um murozinho assim da cozinha, e a gente no banheiro conversava, olhava, era assim, então estava aqui, eu no banheiro aqui, e minha mãe cozinhando aqui. Então imagina a insalubridade que é isso, de você... E não tinha vaso sanitário, não tinha água, a caixa d'água, aquelas caixas d'água que quebravam, que também não tinha... Aí também não tinha como puxar água, não tinha sistema de bomba para puxar água. Além do que, essas famílias trabalhavam basicamente na Zona Sul, elas que não tinham... Na Zona Sul. E se deslocar. Também não tinha asfalto. Eu lembro que metade da minha infância foi com muita chuva, escuro, era normal, a gente ia aqueles rios passando, e era uma loucura. Mas o louco é o seguinte, a gente não sentia isso, eu não sabia disso. Eu era muito feliz com a minha mãe, empregada doméstica, que tinha mais outras 3 filhas, já tinha perdido uma, e eu sou o último filho dessa leva da minha mãe, ou seja, ela teve 5 filhos ao todo. Eu sou o único menino
e o caçula. Então tinha um carinho enorme da minha família ali, era super querido. A minha mãe não ficava muito com a gente, porque ela trabalhava o dia inteiro, ela era empregada doméstica, quando era empregada doméstica estava trabalhando em lanchonetes, essas coisas, ela tinha mais do que um trabalho. E para a gente era tudo muito lindo. Eu tinha uma infância maravilhosa com as minhas irmãs, me amavam. Eu brincava muito. E nessa época começou a pintar uma coisa louca, que a minha mãe tinha, por trabalhar muito, ela tinha varizes, mas aquelas varizes que hoje em dia a ciência já deu medicamentos melhores. Mas ela ficou 30 anos com a perna, com uma ferida enorme, aberta funda, que você botava a mão assim, então estava sempre com aquele pano, com aquela gaze suja de sangue enrolada. Era uma coisa que ficava muito na minha cabeça. E eu ali pequeno, eu fiquei morando com ela até os 4, 5 anos, eu lembro que eu tinha uma fixação que eu olhava para ela, ela era muito carinhosa comigo, eu com ela até hoje. Eu falava para ela: mãe, eu vou te dar uma perna de ouro ainda. Não se preocupe que eu ainda vou te dar uma perna de ouro. Eu sentia aquela dor dela, eu sentia aquele esforço dela. A infância era pobre e feliz, e a minha mãe trabalhava na Zona Sul, em várias casas diferentes, mas tem uma casa que ela trabalhava muito, ela foi e voltou muitas vezes. Na realidade, a minha mãe criou meu irmão, que é o Ricardo, que tem um pouco mais de idade que eu, e ela criou ele lá atrás, trabalhando como empregada doméstica. Ela criou ele e a irmã, ajudou a criar, né, na realidade, era empregada da casa. E aí, num outro período, quando ela voltou a trabalhar lá, eu já tinha nascido, estava com uns 4, 5 anos, e eu ia com ela, porque era muito pequena, eu ia com ela para o trabalho. Essa ida e volta, a galera tinha carinho por mim. Chegou um dia que num desses verões, a Ofélia, que vocês vão saber mais dela daqui a pouco, chegou e falou para minha mãe: olha só, Tereza, deixa ele aí. Engraçado que isso eu lembro. Essa conversa, ela não é uma conversa de referência, é uma conversa que eu lembro que aconteceu. Poucas coisas na infância eu lembro tão claramente. Ela falou: deixa ele aí e tal. Já vai começar a escola. Eu já estava fazendo um CEAzinho lá, mas era um CEAzinho muito caô. E CEAzinho de escola municipal, de dentro de uma favela, dentro de uma comunidade. Também achava maravilhoso, achava uma delícia. Mas a minha mãe resolveu me deixar nesse verão, para pegar praia, para curtir, etc. Quando acabou o verão, era para eu voltar para a minha casa com as minhas irmãs. E aí ela falou assim: olha só, você vem todo dia de volta, vamos matricular ele na escola que tem aqui na esquina. E aí começou um processo de transformação na minha vida. Minha vida deu uma guinada a partir disso. Eu era aquela criança da Vila Kennedy que fui de repente morar com a patroa da minha mãe, sendo criado por ela, na realidade, e com a minha mãe também ficando muito determinado que, agora a educação é comigo. A Ofélia era muito determinada, então ela deixava claro isso: deixa tudo comigo, a responsabilidade é minha. E esse é um processo que começou e que foi aumentando, depois ele foi recuperado, mas ele começou e foi aumentando. Então, a partir dos 5 anos, eu tinha uma dificuldade enorme de ficar lá, porque eu tinha essa relação familiar e afetiva muito grande. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, ao mesmo tempo que eu era uma criança, então eu lembro, uma outra coisa que eu lembro que a Ofélia falava, que assim, logo que você foi para lá, você virava, eu não comia, não bebia, tomava café da manhã em xícara, etc. Até porque não existe, o café da manhã da gente era muito legal. A gente acordava, tinha lá ia lá comprar uma bisnaga na Dona Rita, na Vila Kennedy, comprava uma bisnaga na Dona Rita, fiado. E aí, quando chegava, antes de ir para a escola, quintal, capim-limão, erva cidreira, era o nosso café com leite. Quando estava muito bom, rolava uma cleiponzinha maneira, para dar aquela passada, e a gente ia para a escola. Tinha umas coisas muito legais que até hoje me marcam, que assim, minha mãe saía e deixava a gente para as meninas para fazer almoço. Aí chegava na hora do almoço, ela falava: deixei 2 ovos comprados lá na Dona Rita. Aí a gente ia lá pegar os ovos. Aí quando Dona Rita, os ovos que a minha mãe deixou, não vai levar não. Como não, Dona Rita? Não, que a mãe está devendo não sei o que, papá. Dona Rita era ruimzona. Ela não deixava não. Aí a gente fala: pô, Dona Rita, que é isso? No final das contas ela dava aquele ovo, minha mãe brigava com ela quando chegava de noite, aquela velha história. E aí eu lembro da minha irmã, ela pegava, Marisa, ela pegava um ovo aí, pegava lá no quintal também um salso cebolinha, uma coisa dessa, aí pegava aquele ovo e começava a bater. Aqueles 2 ovos. Cara, daqui a pouco, sabe aquele negócio de pizza?
tinha um negócio de pizza, de ovo, que era mais fino que isso aqui. Mas todo mundo comia. Era uma maravilha, era um pedação grandão para cada uma folha de ovo, de papel. Mas a gente comia e tinha felicidade nisso, todo mundo dividia as coisas. Um dos motivos que eu estou falando isso tudo é porque a minha história era totalmente marcada por coletividade. Quando você perguntou como é que foi a tua trajetória para chegar até aqui, eu nunca tive uma trajetória só. Em todos os períodos da minha vida, desde que eu nasci, com as minhas irmãs, com a minha mãe, depois fui para Copacabana, para a casa da Ofélia que me criou. Depois eu sempre fui tendo colaborações, eu fui entendendo que esse era o grande barato, que as pessoas colaboram, que elas te ajudam, que elas te levantam, que elas te levam. E, bom, aí eu fui para Copacabana, tinha um probleminha no início de aceitação, eu não conseguia aceitar, e aí, como eu falei, eu lembro que eu realmente virava, ela botava a xícara, muitas coisas aconteceram, eu cheguei lá comendo, eu comia, minha mãe, cheia de filho, ela pegava na hora do almoço, botava um jornal no chão, pano no chão, alguma coisa, senta todo mundo no chão com o seu pratinho, aquela sujeirada toda, vai comer tal. Eu cheguei lá meio assim. Ela falou, não, vai aprender a comer com garfaga e prato aqui e tal. Então botava para comer direitinho na mesa e tal. Eu virava. Não, vai tomar café da manhã, aquela xícarazinha antiga que tinha meia abobrinha, lembra que não jogou essa abóbora assim? Virei várias. E aí comecei a entender uma coisa que ia me acompanhar durante muito tempo. Eu estou num lugar difícil e perigoso. Quando eu fui para a escola, mesmo sendo uma escola municipal, não sei porquê, as pessoas já sabiam que eu era filho da empregada. E elas, mesmo sendo em Copacabana uma escola municipal, mas eu era um dos poucos negros que tinha na sala. E aí já de cara já tinha essa questão do filho da empregada, filho da empregada, filho da empregada, filho da empregada. Em casa, quando eu voltava da escola, a Ofélia, isso já com 6 anos, ela me sentava e falava assim, olha só, a sua mãe é uma empregada doméstica, doente, com varizes, não tem ninguém da sua família até hoje que tenha feito escola superior, e ninguém da sua família tem todos os dentes. Olha que loucura isso, ela me chamava, e até hoje eu costumo relacionar desenvolvimento com dente. Acho que um país que tem pessoas com dentes estragados está errado, não está desenvolvendo. Está faltando o básico, que é a entrada, que é a higiene, que é o início de tudo. Então ela me falava isso. Mas só que falava de uma forma mais dura. Ó, você não tem nada, você está aqui por um motivo simples, 6 anos. Você está aqui para transformar a sua família. Você é a chance da sua família ser transformada. Está todo mundo esperando, dependendo de você. Então, aqui você veio para estudar, para ser gente, para ser alguém. Mas com 6 anos isso era muito pesado. Que responsabilidade. Era muito pesado. Porque quando eu voltava para casa no fim de semana, que eu não queria voltar, eu voltava, era uma dificuldade. Todo mundo chorava, minhas irmãs todas choravam. Me levavam no ponto de ônibus chorando. Era um drama mexicano, uma loucura. E eu sentia muito isso. Mas antes de ir embora, a minha mãe olhava para mim e falava assim, olha só, você faz tudo direitinho, você se comporta. E você não pode voltar, você se comporta, você faz tudo direitinho. E aí começou a ter uma loucura, que é, qualquer coisa que acontecesse, se eu fizesse, vou te mandar para casa da tua mãe de novo. E aí ficava aquela loucura, eu não sabia muito bem. E aí eu descobri que eu tinha que ser certo mesmo. E ela fez uma coisa muito importante, que ela é uma mulher simples, apesar de morar em Copacabana, era um funcionário público simples, que tinha dificuldade para pagar suas contas, mas pagava tudo em dia, não tinha desvio, não tinha desleixo, era tudo muito certinho, tudo muito contado e muito certinho. Uma daquelas coisas, né? Morava em Copacabana, mas podia morar muito melhor se morasse no Meia, se morasse no subúrbio, mas não, o DNA era de Copacabana, porque tinha morado na URGA durante muito tempo, estava ali perto da praia. Ela não tinha tempo ruim, ela também não tinha cultura de livro, ela talvez tenha feito até a 5ª, 6ª série, numa época que se estudava pouco, mas ela era muito sagaz e muito culta do mundo, tinha um olhar muito desenvolvido, muito moderno para o mundo. E ela não me deixava ter tempo livre. Por exemplo, eu estava em casa, eu voltava da escola, estava de bobeira, toma aqui, ó, mapa mundi. África, todos os países. Daqui a 2 horas eu quero aqui, vou passar e vou pegar todos os países, quero todas as capitais. Era sério.
2 horas depois ela estava lá e falava assim, vamos lá, lá. Começava e eu, pá. Comecei a ficar viciado nisso. Daqui a pouco, um tempo depois, ela chegou para mim e falou assim, olha só, tem que ser culto, tem que ter cultura. Toma aqui esse livro aqui, ó. Aí ela comprava aquela coleção que saía na banca de mitologia greco-romana. Eu com 8 anos, 9 anos, eu sabia quase tudo da mitologia greco-romana. Eu li aquilo e eu gostava, era uma viagem muito grande. E aí eu estava quase inclusive indo no programa do J. Silvestre. Era um programa. Alguém viu o J. Silvestre aí? Não conta, diz que não viu, eu não vi, vocês não viram. O negócio é sério, o J. Silvestre é pré-jurássico legal, assim. O céu é o limite. O céu é o limite, né? O céu é o limite. O céu é o limite. Tinha um orgulho das pessoas de verem que eu estava apreendendo os conhecimentos. E tinha uma coisa que aí é minha primeira relação com música. Eu não sei por que cargas d'água, eu gostava de cantar, eu tinha uma voz afinada para 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade. Então começou a ter uma coisa que isso aí nunca mais saiu de mim, que é todo mundo que chegava em casa, olha, Toninho, tem meu menino aqui canta muito, vem cá, Toninho, vem cá. Eu falava, não, canta uma música. Eu falava, não vou vir de cantar, canta uma música. Não, canta! Canta, garoto! Aí eu ia lá e cantava, comecei a cantar assim, meio na posição de barra. Não, o Ricardo tocava às vezes, ele tocava. E aí eu começava a tocar, tal. Então comecei a desenvolver assim. Na real, com 3 anos de idade, eu lembro, isso é uma outra coisa que eu lembro, um marco para mim. Eu lembro que eu ficava na porta da minha casa com uma capa, minhas irmãs botavam uma capa, eu pegava um cabo de vassoura e ficava fazendo a gente briga na aberta. 3 anos, eu lembro perfeitamente disso. Você vai me permitir uma confissão agora, porque isso me lembrou muito a minha história com música. Eu acompanhava muito aquele programa do César de Alencar. Um adendo, eu tenho mais jurássico que o eu tenho 72 anos. Eu era fã da Emilinha. E eu acompanhava, acho que todos os dias, o programa do César de Alencar na Rádio Nacional. E era fã